Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पदों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रभु जी चरण श्रीपाद नेमी महाराज प्रभु जी चरण। Primeiramente, gostaria de oferecer os mais humildes e respeitosos reverências aos pés de lótus de Shri Guru Prabhupada, Vishnu Pada Paramahansa Parivrara Kadara, Asatara Santa Shishimad Shila Bhaktivedanta Shila Vamana Goswami Maharaj. परमहंस महाराज संजय प्रभु एवं उपस्थित समस्त वृंद मातृवृंद गुरुगति सज्जन वृंद हरि कथा कृपासु सत्यवृंद सभियों की चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार है। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা Krishna Gurudeva ele ofereceu suas reverências aos pés de lótus dos seus mestres espirituais, a todos os sannyasis que estão aqui sentados presentes, todos os Vaishnavas e Vaishnavis. Então, Gurudeva vai falar sobre o assunto de hoje, que é a Rasa Lila Kala. É um tópico muito profundo. Aqueles que têm qualificação, eles podem entender a respeito desse tópico, mas aqueles que são desqualificados, eles não podem entender. Eles não terão frutos. Na tradução é dito que muitos sarradias, imitadores, eles são desqualificados, ainda assim eles falam sobre essa Lila na Assembleia dos Sarradias. Eles falam sobre Harikatas de alta classe muitas vezes. E as pessoas não conseguem entender. E eles também muitas vezes dão explicações errôneas. Eles dão muitas explicações errôneas. Quem? Os sarradias, os imitadores, os farsantes. Mas, no chamado Bhagavatam, no 10º canto, Srila Shugadeva Goswami Pada, do capítulo 29 até 32, dentro do 10º canto, esses capítulos, ele explica a respeito da Rasa Lila, chamada de Panchaprana, 5 ares vitais. Eles são como a alma, como a alma, a vida do Bhagavatam. Mesmo que você tenha um corpo todo ornamentado, se o corpo não tem alma, então qual é o valor? Então, do 29 ao 33, esses 5 capítulos, desculpa, do 28 ao 33, é chamado de Rasa Panchajaya. É a alma do chamado Bhagavatam. Por isso é explicado. Se a gente não ouve a respeito desse Harikatha, então como a avidez surgirá? A gente vai ouvir a respeito disso. Ninguém está dizendo não ouça. As escrituras proibem a gente ouvir a respeito disso. Mas também é dito que você tem que seguir o bom comportamento. Isso é necessário ser entendido. A respeito, não é
simplesmente só ouvir, não é a respeito de simplesmente só ouvir. Não, não. Se você não segue um bom comportamento, você quer ficar ouvindo esse Harikatha, sem um comportamento apropriado, e você fica pensando, eu sou Krishna, eu sou Radha, você fica absorto nesse tipo de ego. Qual ego? Eu sou Radha. Eu sou Radha. Eu sou uma Gopi. Se esse humor vem, então, muitos e muitos anartas, eles viram até o coração. Você tem que ouvir sobre a guia dos Vaishnavas. Por isso eles explicaram dessa forma. যারা ধীর ব্যক্তি বুদ্ধিমান ব্যক্তি রয়েছেন তারা কি করবেন এই রাসলীলার কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করতে হবে অশ্রদ্ধার সঙ্গে না Muitas pessoas que ouvem esse Rasa Lila Katha, esse Lila Katha com muita fé. Você deve, esse é o que está descrito nesse verso, que você tem que ouvir com muita fé. Vishwasa, como está escrito no verso, significa uma fé profunda. Essa é a única forma de alcançar Krishna Bhakti, você ouvir, mas você ouvir com fé. Se você for completamente direcionado a Krishna, tudo vai acontecer. Então todas as potências estão em Krishna. Os Maharajas estavam explicando isso. Bhakti, na realidade, essa palavra Bhakti, ela na realidade, você só pode aplicar essa palavra em relação a Krishna, não aos semideuses, a nenhum semideus, somente a Krishna. Essa palavra Bhakti só pode, ela só faz sentido se ela está aplicada a Krishna, porque Bhakti significa serviço. O que é serviço? Serviço a Deus. Que as pessoas têm muitos serviços, não é? Muitos tipos de serviço: serviço à mãe, serviço à nação, serviço ao corpo. Mas isso não é de fato Bhakti, não é devoção de fato. A verdadeira devoção, ela significa assim, render completamente todos os sentidos a Krishna, com a intenção de satisfazê-lo completamente. Anabhilashta Shunyam. Quão belo é esse humor. Por essa razão, eu estou explicando. Devemos ouvir o Harikatha. Ouvir não é só o problema, não é só o ponto. Porque se você não ouve o Harikatha, por que é o Harikatha negativo? Eu ficar simplesmente falando, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. O que eu falo? Eu não falo sobre abandonar, eu falo sobre conectar. Meu Harikatha não é ficar abandona isso, abandona isso, abandona isso. Meu Harikatha é sobre conectar. O que eu falo no Harikatha? Quem está fazendo essa Rasa Lila? Sou eu, Bhagavan, o próprio Senhor Supremo. A própria Suprema Personalidade de Deus. Se Rasa Lila Katha, um sloka, para expressar um sloka, leva muito tempo. Somente um verso. A gente fez o Parikrama. A gente foi, teve o darshan dos locais e fomos. A gente fez em vários locais, a gente passou por vários locais, no final a gente foi até a casa de um devoto. Mas há 35 anos atrás tudo era completamente diferente. Várias construções que existem hoje não estavam presentes naquela época. Eu estou falando de uma preparação específica da Índia, no conceito ainda.
Então existem muitas árvores, é uma fruta na verdade. Um tipo de fruta que ele está explicando. Então nesse local onde era a borda de Vrindavana Mathura, o Rasa Prijayakatha, ele foi escrito nesse local onde paramos. Foi escrito nesse local onde paramos. Outros capítulos foram escritos em outros locais, mas especialmente esse 10º canto, especialmente esses 5 capítulos, definitivamente eles foram escritos em Vrindavan, as margens do Jamuna. Isso deve ser entendido. Tem que ser entendido de forma adequada. Então a gente deve entender sobre esse Harikatha. Badrani Uvacha. Quem é Badrani? Vyasadeva Goswami, o filho de Vyasadeva. Quem é? Shukadeva Goswami Pada. Como deve ser o orador e como devem ser os ouvintes. A gente faz austeridades por muitas vidas. Quando a gente obtém um filho, quem obteve esse filho? Quem obteve esse filho foi Vyasadeva. Muito bom, vocês sabem o nome, né? Vocês são muito eruditos. Shukadeva Goswami Pada, ele não é ordinário. O tempo já acabou? É isso, eu só tô falando introdução. Eu preciso de 2 horas para o que eu quero falar. E quando você fala Harikatha, você tem que dar uma introdução primeiro, não é? Não, você não tem como sair falando direto da Salila. Primeiro você tem que fazer uma introdução. Bengala, como a gente fala. Ou seja, você só... É um provérbio que significa sozinho não se viaja. Não consegui entender direito qual a relação. Não se viaja sozinho, é mais ou menos a tradução. Então quem é o orador? Quem é o ouvinte? O orador é Shukadeva Goswami. Não é uma personalidade ordinária. Quando ele estava no ventre da sua mãe, por quanto tempo ele ficou lá? Quantos anos? Por 16 anos. É um Harikatha muito longo. Mas quando ele saiu do ventre de sua mãe, para onde ele foi? Ele foi direto para a floresta. Que ele não era uma personalidade ordinária. Ele é o próprio papagaio que foi nutrido e cuidado por Shimateralika. E ele queria saborear. Ele, na verdade, o próprio saboreou o néctar dos lábios de Shimateralika. Esqueci esse slogan que explica a respeito disso. Uma vez, Shukadeva Goswami Shimateralika, o que ela estava fazendo? Ela tinha um papagaio muito belo. O que ela fazia com aquele papagaio? Ela abraçava e beijava. E ela própria, com as suas mãos, dava sementinhas de romã. Ela dava sementinhas de romã e segurava as asas do papagaio e dava abraço, dava beijo. Assim como a mãe, ela expressa o amor pelo seu filho, Shimateralika da mesma forma o fazia. Assim, quando a mãe dá um beijo no filho, uma vez, Shimateralika, esse sloka explica isso. Ela estava tentando beijar o papagaio. Igual quando você beija seu filho, não é? Você não dá beijo no seu filho, o que você faz? Primeiro você dá um abraço, aí você vai dar uma beijoca. Então, Shimateralika, ela foi para dar um beijo no papagaio. Qual que é a natureza do papagaio? Ele copia. Tudo que ele faz, tudo que ele vê, ele copia. Então, quando Shimateralika foi beijar o papagaio, ele também
O que ele fez? Ele também colocou o seu bico na frente. Ela ia dar um beijinho na bochecha, vamos dizer assim, do papagaio, mas aí ele foi e colocou o bico. Então o bico do papagaio tombou os lábios de Shimatirali. E assim ele obteve o néctar dos lábios de Shimatiralika. Por essa razão, isso é explicado. São um Harikata muito grande, mas eu esqueci o tópico, mas tudo bem. Muitos oradores também estão aqui presentes hoje na nossa assembleia. Eu faço Bhagavata Harikata, tudo bem, eu posso falar por 4 horas o que eu quero, mas aqui eu tenho que ter... O que eu quiser eu posso falar em 4 horas, mas aqui eu tenho que ter um tempo. O que acontece aqui? Estou dizendo isso porque na Assembleia de Parikshit Maharaj, quando ele entrou, quem estava lá nessa Assembleia, quando o Shukadeva Goswami chegou na Assembleia de Parikshit Maharaj? Quem estava lá? O avô dele estava lá, Parashara Rishi. O pai dele estava lá, Vyasadeva. Eles estavam sentados ali naquela Assembleia, juntos com Parikshit Maharaj. E muitos rishis também. Rishis de altíssima classe. Muitas personalidades exaltadas. Não tinham pessoas ordinárias, tinham pessoas de altíssima classe. Mas o que aconteceu? Todos deram um assento elevado para Shukadeva Goswami. Por que razão? Ele não é só porque ele tinha conhecimento e renúncia. Muitas pessoas também têm renúncia, têm conhecimento. Shukadeva Goswami ele não é alguém ordinário, não é alguém comum. Ele é aquele que saboreou o néctar dos lábios de Shimatiralika. E esse Harikata é o único, sem paralelos, o Harikata que ele falou por essa razão. Batam palmas também. Ele diretamente saboreou os néctares de Shimatiralika. Como belo esse Harikata. Naquela época, o Harikata de Shukadeva Goswami não tinha nenhum harmônio, guitarra, não tinha nenhum instrumento. Ele estava simplesmente falando por 7 dias e 7 noites. O que eu falo? Depois o que eu faço, né? Eu falo por um dia, no outro dia já não tem mais voz para falar, a voz já está desgastada, mas ele falou por 7 dias e 7 noites continuamente. Estou dizendo isso porque quem é o orador? Shukadeva Goswami Pada. Explicando belamente, docemente, quem era o ouvinte. Tinha muitos rishis, mas quem era o principal ouvinte? Parikshit Maharaj. Se o ouvinte e se o palestrante tem o mesmo humor, então tudo flui, tudo acontece. O Harikata fica ainda mais e mais doce. Dessa forma ele consegue expressar ainda mais os seus humores. Assim como as ondas do oceano vão mais no alto, se a onda ela está diante da presença da lua, então ela é atraída e ela vai cada vez mais alto. Eu não estou dizendo isso pela minha própria mente, eu estou dizendo isso porque isso é o comentário dos acharyas. Shukadeva Goswami Pada, é ele quem está falando, por isso está descrito o quê? Badrani Udvacha. No coração dele não havia nenhum traço de luxúria, ira ou coisas mundanas. Coração livre de luxúria e ira. Então, Sanjay Prabhu estava explicando. Se o coração não está purificado, então não há benefício em ouvir Harikata. Por isso que nós devemos tentar limpar o nosso coração, purificá-lo. Às vezes os Sahajis e Sakibekis, os passantes, os imitadores,
Eles dizem, o que eles fazem? Eles querem falar de Rasa Lila Katha e dar suas próprias concepções. Mas esse Harikatha, quando esse tipo de pessoa fala, só aumenta a luxúria na pessoa que ouve. Quantos e quantos comentários os nossos acharyas não fizeram? Sridhara Swami, Vishnu Chakravarti, etc, etc. Quem está fazendo raça não é um ser humano, não é alguém ordinário, é a suprema personalidade de Deus. A palavra Deus está sendo explicada aqui. Você diz que é sadhu. Quem está fazendo essa lila? Deus está fazendo essa lila. Quem está falando essa Harikatha Shukadeva Goswami Pada que tem as mesmas qualidades de Deus. Está falando também não é alguém ordinário. Quem é esse Senhor Supremo que está sendo falado? É aquele que tudo cria, tudo mantém, tudo destrói. O próprio Swayam Bhagavan. A pessoa original, a suprema personalidade divina. Deus, como ele faz os seus passatempos, com o auxílio da sua potência Yoga Maya. Ele está fazendo passatempos assim como um ser humano. Ele faz passatempos assim como um ser humano ordinário. Ele não é um ser humano, mas ele faz passatempos assim como um ser humano. Você dita que não somos qualificados e ainda assim a gente tenta discutir sobre esses passatempos não sendo qualificados. Então, essas pessoas, nós caímos. Se tentarmos fazer isso sem qualificação, cairemos. E quem quer que faça isso sem qualificação, cairá. Se você não tem qualificação e você tenta forçosamente meditar na sua forma, o que vai acontecer? Você cairá. Certamente você cairá se você tentar forçosamente meditar na sua alma. Por isso temos que seguir passo a passo. Então essa lila aconteceu à noite. E quando Krishna está fazendo essa lila, a gente foi a esse local, né? Vastraharam. Chirighat também tem um local onde Chirighat, qual é o local? O local onde Krishna roubou a sopa das gopis. E ele diz para as gopis: ó gopis, voltem para suas casas. Eu dou essa bênção para vocês. Que no próximo Sharad Purnima a gente fará a Dasadaraça. Eu vou satisfazer o desejo de todos vocês quando esse dia chegar. O que mais ele está dizendo? Não há luxúria e ira no coração de vocês, das gopis. Então, então se você cozinhar o arroz, se você tostar o arroz, o potencial dele germinar vai ser destruído. Da mesma forma, Krishna está explicando, não há nenhum tipo de luxúria e no coração das gopis, tudo foi destruído, o coração delas está completamente purificado. Krishna, ele é Dhirlalita Nayaka, apenas um Purusha, apenas ele estava lá.
তিনি এই রাজ করছেন কাদের Ele está সঙ্গে realizando a dança draça. সেই সকল Com quem? গোপীগণের সঙ্গে Com as আবার সেই golpes. গোপীগণের মুখ্য নায়িকা যিনি রয়েছেন কে E dentre todos os golpes, রাধারানী। Shimatralika ela é a heroína যাকে আমার principal. যে মুখ্য নায়িকার মধ্যে আমার 360 প্রকার ela é a নায়িকা heroína রয়েছে principal. তার মধ্যে মুখ্য কে হলেন Tem diferentes tipos de heroínas. রাধীর ভক্তিকা নায়িকা সেখানে Mas Swadhina Vartika Naika Radharani. é Radharani, que é a heroína এগুলো principal. যদি আমরা Esse é o Harikata de না বুঝতে Shimatralika. পারি কথাগুলো Se você não entender essa introdução da dança draça e você entrar na filosofia profundamente, você não vai entender nada. Por isso que para expressar essa lila, como é que você vai expressar em 20 minutos essa lila? একদিনে কি করে বলবে একজন বক্তা কি করে বলবে এই জন্য Como é que você vai falar num tempo tão pequeno? A gente precisa da introdução e depois a gente pode falar dessa lila. ভক্তা এক অকেলা পুরুষ কৃষ্ণ আর সব Então, বৃত্ত Krishna যার যায় é হইছে aquele না que চায় desfruta. হইছে করে বৃত্ত E todas as outras são as golpes que são as desfrutadas. কৃষ্ণ কৃষ্ণ সেখানে একমাত্র ভক্তা রয়েছে আর সকলে কে রয়েছে কি রয়েছে ভোক্তা এমনকি Krishna ele রাধারানীও é o তিনি desfrutador supremo. E todas as golpes são কৃষ্ণের তিনি desfrutadas. সেবা করছেন এই জন্য আমাদের গৌরী Elas মঠে estão servindo a Krishna dessa forma. একমাত্র বিষয় বিগ্রহ কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণকে No আমরা Gaudiya Mata সেবা está escrito করব। que o único আশ্রয় Vishaya বিগ্রহ Vigraha, o único desfrutador é রাধারানীর Krishna. আনুগত্যে। E para servir a Krishna a gente tem que tomar abrigo no amor divino. Quem é? Shimatralika. A gente não pode servir a Krishna se a gente não tomar abrigo em Shimatralika. Porque ela é o objeto do amor divino. Se você se tornar servo de Shimatralika, então rapidamente você entrará em Gokula e servirá a Krishna. Como servir a Krishna? Por Shimatralika, só através de Shimatralika. O tempo é curto, mas a minha língua ela está coçando. Eu quero falar mais. Quem satisfaz todos os desejos de Krishna, Shimatralika, ela satisfaz a todos. Qual é o ponto principal da Rasa Lila? Rasa Lila é a própria glória de Shimatralika. As glórias de Shimatralika são expressadas. Para declarar a glória de algo, você levantou uma bandeira. Então a Shimatralika é como essa bandeira da Rasa Lila, que estabelece o humor mais elevado. Por isso que Krishna está dizendo, mesmo que eu tenha a vida de Brahma, e durante esse tempo eu sirva vocês, os pés lossos de vocês por todo esse período da vida de Brahma, ainda assim eu jamais estaria livre do débito com vocês. Totalmente em débito com vocês, está dizendo Krishna para as golpes. Muito belo esse Harikata. Então, Krishna está dizendo isso para Shimatralika. Tudo que Krishna fala na Bhagavad Gita é para todo mundo. বনিয়াগিরির কথা হয়ে গেল বনি মানে ব্যবসায়িক কথাগুলো হলো তুমি আমাকে যতটা সম্পন্ন হবে আমি তোমাকে ততটাই প্রেম para geral, para as pessoas em geral. Não está no Bhagavad Gita. কিন্তু রাধারানীর কাছে নিয়ে কি করে এই জন্য বলছেন Mas ভাগবতে em relação a Shimatralika, o que ele está falando? আপনাকে পায়ে ঋণী Ele está dizendo, eu estou completamente em débito. চরণে স্তুতি আদি করেন অনন্ত এক নয় অনন্ত করোড় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি মালিক আর তিনি রাধারানীর চরণে Krishna é o controlador de infinitos universos. Mas o que ele está fazendo? Ele está abaixando a sua cabeça, colocando a sua cabeça aos pés de Lótus de Shimatralika. Ele é o controlador supremo, ele é o controlador de todo o universo, mas ele está com a sua cabeça nos pés de Lótus de Shimatralika. Isso é belo ou não? Esse Harikata é muito belo. Esse Kata, na última linha, Jayadeva Goswami, no Gita Govinda, no último sloka ele está dizendo:
O Jayadeva Goswami ele não pôde escrever isso. Que Krishna está colocando a sua cabeça aos pés de Lótus Shimateralika. Então Krishna ele teve que se disfarçar de Jayadeva Goswami para poder escrever essa última linha que dizia isso, que Krishna está colocando a sua cabeça aos pés de Lótus Shimateralika. Quem somos nós? Nós somos Gauriyas. A gente não é Kaishiniya, a gente não é isso, a gente não é devotos de Krishna. Quem são devotos de Shimateralika são chamados de Gauriya. Quem somos nós? Nós somos Gauriyas. Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada está dizendo, nós não somos adoradores de Krishna. Quem é a nossa deidade? É Shimateralika. Está no Manashiksha. Madisha, nesse verso, está dizendo que quem é a minha deidade adorável é Shimateralika, não é Krishna. Krishna é Rasa Bihari. Rasa Bihari. E Radharani ele é o quê? Raseshwari. Raseshwari, ou seja, ela é a deusa da raça. Ela é aquela que controla a raça. Radharani, ela tem muitas golpes na dança da primavera. Mas quando Shimateralika ela deixou a dança da raça, apesar de muitas golpes ali, o que Krishna ele fez? Ele deixou todas as golpes. O que Krishna fez? Ele não olhou para ninguém mais. Ele simplesmente ele foi direto atrás de Shimateralika e começou a correr atrás dela. Essas são as glórias de Shimateralika. Quão bela. Esse é o Harikatha da Rasa Leela. O tempo está acabando. Eu vou falar mais uma coisa. Para entender a respeito disso, você tem que entender 6 coisas. Existem 6 pontos a serem discutidos nas escrituras: Upakram, Upasangara, Abhyas, Apurvabala, Arthavada, Upavati. Tipos de kata. Upatram o que é? O tradutor do Bengali está dizendo que é bem complexo a linguagem que o Gurudeva está usando. Qual é o tópico discutido? Esse tópico é Rasa Leela Katha. Eu me lembro quando estava com o Gurudeva ele discutia a respeito disso. Gurudeva costumava discutir isso com o Trita Maharaj. A gente discutia muito, conversava muito a respeito desses tópicos com Srila Gurudeva. Eu sou grato por ele, pela associação dele. A gente discutia sobre esse Harikatha várias vezes. Primeiro é o Upakram, que primeiro é necessário estabelecer o tópico. Na Rasa Leela, o Upakram, o que é o Upakram? Qual é o objeto e qual é o sujeito? Provavelmente a gente deve ter registros disso em escrito, né? A gente vai disponibilizar, tentar disponibilizar depois para quando o vídeo acabar, que é um tópico bem complexo, né? A gente vai deixar por escrito para os devotos poderem estudar melhor. Krishna prometeu para as Gopis: na Sharada Purnima eu farei a dança da raça com vocês, eu vou satisfazer todos os desejos de vocês. Na próxima Purnima, o que aconteceu? Quando Krishna tinha 7 anos, então foi quando Indra ele causou caos em Braja.
com a chuva, então ele teve que erguer Giriraj Govardhana. No ano seguinte, ele estava com 8 anos de idade, então Krishna fez a dança da raça com as gopis. Upasangar, esse é o segundo ponto. বাসুদেবানুমহিতা অনুমোদিতা এতদিন ধরে তো রাস করলেন 33 অধ্যায়ের মধ্যে এগুলো কথা বলা হয়েছে কিন্তু এত রাত করেও গোপীগণ তারা কৃষ্ণকে ছেড়ে যেতে চাইছে না ভগবান সেখানে কি করলেন গোপীদের বললেন তোমরা এখন গৃহে ফিরে যাও এই জন্য ভগবত বাসুদেবান A dança da raça aconteceu depois da meia-noite. Basicamente está falando sobre o horário que aconteceu a dança da raça. Próximo ponto é Abhyasa. Abhyasa fala a respeito do quê? Novamente, eles estavam fazendo esforços, praticando e praticando. Você cantar as glórias de Krishna novamente. Se você canta as glórias de Krishna novamente, então seu coração se purificará. E então você alcançará Deus através do Nava Sankirtan. Por novamente Abhyasa, ou seja, prática, você novamente se esforçar a praticar. O que as gopis estão fazendo em separação? Elas estão cantando. Que cantar Sankirtan é a forma mais fácil de você alcançar a Deus. Então as gopis elas estão cantando e se lembrando de Krishna. E são muitas gopis. Então é lá, como está explicado no Bhagavatam, tem o Gopi Gita. Apurvata fala. বলে গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের অনুভবই হচ্ছে অপূর্বতা ফল বলা হচ্ছে অন্ত বাংলা বলা হচ্ছে No Bangla, essa palavra significa realização. O que significa isso? Qual que é o fruto de ouvir esse Harikatha? Se você ouvir esse Harikatha, Prema Bhakti se manifestará. Shri Vishnu Chakravarti está dizendo isso no Madhura Kadaprili. Harikatha é muito poderoso. Em todos os passatempos de Krishna, Rasa Lila é o mais poderoso. Por isso que se você ouve da boca do sadhu, ora fixado, exaltado, elevado, o que vai acontecer? É uma Bhakti se manifestar no coração. O que vai acontecer quando o Prama Bhakti vai se manifestar? O que vai acontecer nesse momento que o Prama Bhakti se manifestar? Kamanuga Bhakti vai se manifestar. Samandanuga और Kamanuga. Kamanuga tem duas divisões. Sambhoga e Chamai e Tatadbhava Chamai. São essas duas divisões de Kamanuga. Esse é o humor das mandiras. Tatadbhava e Chamai. As pessoas falam, onde está o humor das mandiras nas escrituras? As pessoas ficam fazendo esse tipo de pergunta, querendo argumentar. Srila Bhaktivinoda Thakur, sétimo Goswami, ele está explicando isso. Essas mandiras, estilo Rupa Manjari e todas as mandiras, nesse sloka é explicado isso, a respeito do serviço delas. As mandiras elas estão presentes na Rasa Lila. Siddhanta, qual é? Vou falar para vocês. Srila Bhaktivinoda Thakur está dizendo. Quando Krishna está fazendo a dança da raça, ele está olhando para quem? Ele está olhando para Shrimati Radhika. E Shrimati Radhika está olhando para quem? Está olhando para suas mandiras. যেমন যিনি রাজা যে
Shrimatera está convidando as gopis, as mandiras, na verdade. তিনি ওই রাজছত্র দণ্ড নিয়ে তিনি সেখানে চলেন বলে সেইরূপ রাধারানীকে তিনি আহ্বান করেছেন রাতের মধ্যে, হ্যাঁ, আর মঞ্জুরিগণ আপনি আপনি চলছে বলছেন না রাধে রাধে বলি. Então, na verdade, assim, como eu estou explicando, só fazer uma correção. Na verdade, quando Shrimateralika ela é convidada para dançar rasa, automaticamente as mandiras elas vêm da mesma forma que quando um rei ele é convidado para um local, os servos vão junto automaticamente. Não precisa convidar o servo, só convida o rei, o servo automaticamente vai. Da mesma forma, convida Shrimateralika, as mandiras elas vão automaticamente. চমকে উঠিবে কীর্তন বলে, হ্যাঁ, কেমন রাখি পুত্র, এত সুন্দর কথাগুলো বলা হয়েছে. Tão belo. ডাকতে হবে না, কাউকে ডাকতে হবে না, মন্দিরে ডাকতে হবে না, তার তো রাধারানীর ছায়া. Ninguém convida as mandiras, elas são a sombra de Shrimateralika. আমি যে কথা বলছি না, যদি দোষ হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন, পড়বেন ওখানে. Não estou falando por mim. ওখানে বলছেন প্রমাণ Estou falando দিয়েছেন, que está nas escrituras. A evidência está lá. রাজদণ্ড ছত্রদণ্ড. Como o servo segura o guarda-sol para o rei. Esses servos eles vêm automaticamente quando o rei é convidado. Da mesma forma, as mandiras elas acompanham o Shrimateralika automaticamente, porque elas são como a sombra de Shrimateralika, elas são Radhanishta Gopis, completamente unidirecionais de Shrimateralika. São como a sombra de Shrimateralika. এগুলো সুন্দরভাবে বলা হয়েছে, এমনকি ভজন ভক্ত গ্রন্থের মধ্যে ছিল গুরুদেব এই No Bhajendra Rasa também é explicado isso. তারা একনিষ্ঠা রাধানিষ্ঠা, যত্র রাধা Ekanishta, Radhanishta. যেখানে রাধারানী রয়েছে সেখানে এই সকল সেবিকাগণ মঞ্জিরগণ আপনার আছে, হ্যাঁ, এত সুন্দর. Então aonde quer que vá Shrimateralika, as mandiras vão atrás. এই কথাগুলো শ্রবণ করলে আমাদের কি হবে না মঞ্জির ভাব প্রাপ্তি হবে. Por ouvir esse Harikata, a gente vai obter o humor das mandiras, especialmente em Kali Yuga. Chaitanya Mahaprabhu ele apareceu para distribuir, para falar sobre esse humor. A gente vai definitivamente alcançar esse humor. Próximo é Artavada. সেগুলোকে বলা হচ্ছে আমার নিত্য সমাচারে যত মনসাপি জানিস শিবত্ব প্রাপ্তি না করে, মানে শিবের মতো গুণ প্রাপ্তি না করে কেউ যদি বিষ পান করার চিন্তা করে বা বিষ পান করে. Se você não tem as qualidades de Shiva, você tenta beber veneno, o que vai acontecer? Você vai morrer. একমাত্র Apenas e apenas Shivaji. তিনি সমস্ত বিষকে তিনি পান করেছিলেন. Ele pode beber veneno e digerir esse veneno. E onde que ele manteve esse veneno? Na sua garganta, por isso que seu nome é Nilakanta, aquele que tem a garganta azul. Ele sabia, no meu coração está Govinda, então se eu engolir esse veneno, não vai ser bom, não quero dar nenhum trabalho para Govinda. Então ele não deixou o veneno descer e ele segurou todo o veneno na sua garganta e a sua garganta ficou azulada. Então esse Harikata ele vem. Rasa Lila não é algo ordinário. Você está pensando que você, eu sou Brahma, eu sou Krishna, querendo fazer essa lila. Isso é uma grande ofensa, entenda isso de forma muito clara. Nós não somos Brahma, nós não somos Deus, nós somos servos. Brahma significa Deus. Nós somos servos de Deus. Se você fica pregando isso, cara, dizendo por aí, eu sou Deus, somos Deus, isso é uma ofensa. Então não tem esse tipo de concepção. Artavada, o próximo é Upavati.
তিনি যোগেশ্বর। Krishna, ele é Yogeshwara. ধারণ করতে পারেন। Ele manifesta একটা যোগী em diferentes formas. তিনি Muitas 50 ধারণ formas. করেছিলেন। আর যোগেশ্বর ভগবান Rishi, com seu poder, ele se manifestou em 50 formas, mas রূপ ধারণ করে Krishna se manifestou em quantas formas em Dwarka? 16.108. লীলাবিলাস করছেন। আবার Então ele রাতের esteve com মধ্যে cada uma das suas সেখানে esposas simultaneamente. তিনি শত কোটি গোপী 100 কোটি গোপী যেখানে Havia bilhões de তাদের golpes সঙ্গে na তিনি dança da Racha. বিহারাদি করছেন। Com elas, Krishna দ্রুত dançou, গতিতে brincou. যাচ্ছেন, এক গোপীর কাছ থেকে আর এক গোপী। এই জন্য এইগুলো কথা বলেছে এই রাজপথ। Ele estava rapidamente dançando, indo de uma golpe até outra golpe. Essa lila tão doce, devemos entender isso. Deus, Ele próprio, Shri Krishna, a joia da coroa de todos os passatempos são os passatempos de raça. Eu ofereço minhas reverências a essas lilas. Amanhã veremos mais. কথাগুলো যে বলা হয়েছে সেইটাই যাওয়ার সেখানে বলা হয়েছে অনন্ত Ofereço minhas reverências a esses passatempos. Ananta Lila. অনন্ত লীলার মধ্যে রয়েছে এই রাস Passatempos আর এই রাসলীলার কথা যদি কারোর রুচি না হয় তার জীবনটা ব্যর্থ করা হয়। Só não desenvolve gosto আমাদের এই por রাসলীলার esses কথা যদি passatempos, então a রুচি vida না foi হয় desperdiçada, é inútil. তাহলে ব্যর্থ A gente não ouve Srila Salila cantar, então a vida এই জন্য é inútil. রুচি রাখতে হবে। এই Por রুচি isso রাখার temos que জন্য ter gosto, temos que desenvolver gosto e gradualmente atravessar passo a passo cada estágio. এগুলো আমাদের ভালো করে জানতে হবে, বুঝতে হবে। Temos que entender isso claramente. যেখানে সেখানে গিয়ে রাসলীলার কথা বললে সেখানে কদর্য হয়ে যায়, সেখানে Você ficar ouvindo a Rasa Lila aqui e ali, você vai acabar cometendo ofensa também. এইগুলো আমাদের ভালো করে জানতে হবে। এই জন্য এইগুলো আমাদের বলা হয়েছে। পরম গুরু মহারাজের তো টিকার মধ্যে আরো সুন্দর করে বলা হয়েছে। আচ্ছা, শেষ করে দিচ্ছি। এই জন্য এই রাসটাকে আমরা এখানে প্রণাম করি। Então, ofereço minhas reverências a essa Lila Katha, que o tempo já acabou. কৃষ্ণ নিজেও Vamos ouvir a Rasa Lila Katha, Krishna, pessoalmente. এত সুন্দর যে কথা Essa Rasa Lila Katha, quando é narrada, o próprio Krishna se sente bem-aventurado de ouvir. Mas vamos ouvir de quem? Shuddha Vaishnava. Nitai Gaur Premanande. Basta,